Levante a mão aqui quem já perdeu o celular dentro de casa. Eu gosto de botar meu celular no mudo, porque eu detesto o barulho do celular, eu detesto, gente. Se você um dia tentou ligar pra mim e eu não te atendi, não foi de propósito, eu juro, não foi, não foi. É porque fica no mudo. Então você imagina você perder o celular dentro de casa, procurar desesperadamente não achar esse celular. A história que eu vou te contar hoje é mais ou menos sobre isso, você perder e você procurar desesperadamente algo que pra você tem muito valor. Agora imagina eu te falar que existe alguém te procurando com a mesma intensidade. Você pode até não acreditar, você pode dizer assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas existe alguém que te procura. Essa história foi contada por Jesus. Está no livro de Lucas, especificamente no capítulo 15. Eu não vou estar lendo o capítulo, mas você pode ler. Lá tem várias histórias nesse capítulo. E essa história, assim, é bem simples. Você não precisa ser religioso para entender. É uma fábula, mas que tem uma profundidade espiritual, uma profundidade psicológica enorme. Vamos lá. Tinha uma mulher e tudo diz que ela era pobre, mas ela tinha 10 dracmas. Mas o que significa essa dracma? Dracma tinha um valor, né? Um valor financeiro. Vamos dizer que essa dracma, essa moeda, ela valesse 100 reais. 100 reais. Então, se ela tinha 10, ela tinha 1.000. E era tudo que ela tinha. Então, perder uma dracma significaria perder 100 reais. Para ela, pobre, seria um custo muito grande. E um dia ela percebe simplesmente que sumiu essa moeda. E aí vem um detalhe também muito importante, que as casas naquela época não tinham janela. Então eram escuras, seria muito difícil achar algum objeto lá. O chão era de terra batida, tinha palha. Como encontrar uma moeda naquela situação, naquele lugar? Era tipo procurar um brinco caído no show de rock. Entendeu? O que ela faz? Primeiro, ela acende a candeia. Candeia era uma vela. Segundo passo, ela pega a vassoura e começa a varrer tudo. E o terceiro passo, ela procura em cada cantinho, sem perder nenhum detalhe. E quando ela encontra a moeda, o que ela faz? Ela comemora, ela se alegra, porque o que ela desejava era encontrar esse objeto. Então, nada mais natural do que você se alegrar. Mas mais do que se alegrar, ela chama pessoas para se alegrar com ela. Olha a importância daquele pequeno objeto, que de repente, para quem tem muitos, não acha nada demais, era apenas mais um. Não, mas para ela tinha muito valor. E Jesus termina essa história falando: e assim é no céu quando alguém é encontrado, quando o que estava perdido é encontrado. Bem, e o que significa isso para você? Significa dizer que você tem valor. Você é precioso demais para alguém. Sabe por quê? Nesse texto, ele conta a história de algo muito, muito interessante. A moeda, ela não se perdeu porque quis. Ela não fugiu. Ela não fez nada errado, ela apenas caiu. Traduzindo para a vida real, às vezes a gente se sente perdido. A gente não entende o que acontece, só que a gente se sente sozinho. Você sofreu traumas que não pediu, você tem uma vida difícil desde criança. Alguém te machucou profundamente, você sofre de depressão, de ansiedade. A sua família é complicada demais. Você tem dificuldade de lidar com eles. E você sente que não se encaixa em lugar nenhum. Deixa eu te falar. Talvez você tenha se identificado com esse breve resumo que eu fiz sobre a história. E você sente que não se encaixa em lugar nenhum, você se sente perdido, e você só está perdido, tudo bem, você pode admitir isso. Acontece. A primeira coisa que ela fez foi a seguinte: acender a luz, porque não dá para procurar nada no escuro. Ela poderia chorar porque perdeu, ela poderia simplesmente ignorar: não tem problema, eu ainda tenho 9. Mas não, ela resolveu, ela tomou uma atitude de: eu não vou desistir. É minha, faz parte de mim, faz parte da minha história. É importante demais para eu perder dentro da minha casa, tão perto, mas o que parece estar perdido. Isso significa o quê? Ela trouxe a luz ao problema. E na vida real, o que pode ser essa luz? Pode ser uma pessoa que se aproximou de você, que te deu bom dia, que te mandou uma mensagem. Pode ser uma música que te deu paz. Pode ser um vídeo como esse, que está trazendo uma reflexão para você. Pode ser tantas coisas que pode te trazer clareza, lucidez, que pode te trazer uma luz,
que pode mudar a sua perspectiva sobre a vida, sobre as coisas. A segunda coisa que ela fez foi varrer a casa. O que isso significa? É tirar os obstáculos, é limpar a bagunça, é organizar o que precisa ser organizado, é tirar a sujeira. Você imagina você ter uma casa cheia de objetos jogados no chão e algo cai no chão e se perde. Como você vai fazer para achar? Se a casa já está bagunçada. O que ela fez? Varreu, tirou todos os obstáculos e assim fica mais simples dela achar o que ela estava procurando. E na vida real, o que nós podemos igualar como essa sujeira que precisa ser varrida? Um exemplo: os pensamentos limitantes que você tem sobre você mesmo. Pessoas tóxicas, mágoas que são guardadas durante anos, que impedem você subir outro patamar, porque você fica guardando uma mágoa antiga, que a pessoa nem viva mais está, que a pessoa está longe, nem pensa em você, mas você guarda essa mágoa. Vícios que te impedem financeiramente, porque você gasta um dinheirão com ele, vícios que te travam o seu tempo, como celular, como jogos na internet, como bate-papo com pessoas que não fazem você evoluir. E o principal de todos, mentiras que você acredita sobre você mesmo. Às vezes essas coisas precisam ser varridas, tiradas, para você ver quem você é, para você mudar, para você se sentir achado. E a terceira coisa, ela procurou. Ela não procurou superficialmente, ela procurou cantinho por cantinho. E aqui está o ponto central da história. De repente você nem acredita em Deus, não tem problema. Essa história não é só sobre isso. Essa história é sobre dizer para você que você tem um valor intrínseco. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. A moeda ela não fazia nada. Ela era apenas um objeto. Ela não poderia trabalhar para aquela mulher. Mas ela tinha um valor, só que ela estava escondida. Só que ela tinha se perdido. Só que ela estava no escuro. Só que ela precisava de alguém que a encontrasse. Você também pode estar nessa situação, nesse momento, precisando urgentemente que alguém te encontre. Por que essa história importa? Importa porque existem pessoas que se sentem invisíveis. Essa história, ela diz exatamente o contrário. Porque essa mulher, ela poderia ter pensado assim, não tem problema, eu tenho ainda 9, uma não vai fazer diferença. Mas não, ela procura desesperadamente essa uma que faltava. Porque essa uma era importante o tanto quanto as outras. Tradução: você não é só mais uma. Você é aquela que vale aquela busca incessante e desesperada. Essa história também vale para aquela pessoa que se sente culpada, de alguma forma. Essa parábola, ela é diferente das outras que Jesus contou. Tem uma parábola que fala sobre a ovelha perdida. Ela sai do meio do rebanho, com as suas próprias perninhas, ela sai, e o pastor, mesmo assim, vai atrás dela e traz de volta para as 99. Tem também do filho pródigo. Ele decide, por vontade própria, sair do meio da sua família para viver novas experiências, né? Também é um desejo dele, foi pela vontade dele. Mas e a moeda? Ela teve culpa? Foi ela que decidiu sair do colar da mulher e se perder? Não. A moeda, ela foi perdida por situações da vida, né? A gente não sabe o que aconteceu, né, na história, o porquê da mulher perdeu. Mas o importante é que, quando foi observado que ela estava perdida, a mulher tomou uma atitude de procurar. Então, ela era importante para a mulher. Então, entenda, nem tudo que acontece na sua vida é culpa sua. De repente aconteceu coisas que estavam fora do seu controle. E por causa dessas coisas que aconteceram, você se sente perdido, você se sente no escuro, você se sente no meio de uma bagunça. Mas entenda, não é culpa sua. É a vida, aconteceu. Mas tem solução. Você, mesmo perdido, mesmo no escuro, mesmo debaixo de alguma coisa, de algum objeto, você tem valor. A moeda ela não perdeu o seu valor porque ela estava perdida. Ela continuou valendo a mesma coisa. Nós damos o exemplo, né, que uma moeda valia R$ 100, para ficar fácil de entender. Mesmo ela perdida, ela continuou valendo a mesma coisa. Então entenda, hoje você pode estar se sentindo muito triste, muito sozinho, muito desesperado. De repente você está vivendo uma depressão. Mas entenda, independente de como você está vivendo, o seu valor, ele se mantém. Você continua sendo precioso, preciosa para alguém. Se você acredita em Deus, você continua sendo precioso para Deus, preciosa para Deus. Então, assim, não é a situação atual da sua vida que muda o quão valioso você é. E a mais importante, que é o terceiro. Quando você é encontrado, existe uma festa no céu. Tem pessoas esperando você ser encontrado para fazer festa. E os céus estão esperando você ser encontrado para também fazer festa. E essa é a parte mais bonita.
Porque o seu valor, você é valiosa para você mesma, mas você também é valiosa para outras pessoas. A sua alegria é a nossa alegria, é a alegria do céu. Quando a mulher acha a moeda, ela não guarda para si, porque ela poderia ter achado a moeda, colocado de novo no colar e ponto, acabou. Achei. Ai, que bom. Não, ela chama as amigas, vem comemorar comigo, porque era algo que eu amava, estava perdido e foi encontrado. E Jesus termina a história dizendo: assim é o céu. Assim é o céu. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se encontra, quando você percebe o seu valor, quando você sai do escuro, sai debaixo de onde você está, não é só você que fica feliz. O universo inteiro para comemorar. É como se tivesse um evento cósmico, bota isso, como se tivesse um evento cósmico que traz uma grande alegria para todos, porque cada pessoa importa, inclusive você. E agora, o que fazer com toda essa informação, né? Hoje eu quis trazer algo bem didático, bem leve, bem simples. Então, se você se sente perdido, o primeiro passo é admitir. Admite, eu tô perdido e tá tudo bem. Não precisa fingir que tá tudo resolvido na sua vida. O segundo passo é acredite. Você pode até olhar para sua vida agora e dizer assim: não tem nada, não tem nada. Mas acredite que você tem valor. Acredite que você é importante para alguém. E repita isso todo santo dia. Eu tenho valor. Eu sou importante para alguém, como se fosse um mantra, como se fosse uma oração que você faz todos os dias. E o terceiro e último passo: deixe ser encontrado. Às vezes nós negamos a ajuda de alguém, sabe? Às vezes nós nos distanciamos de pessoas que querem o nosso bem pelaquela questão dos traumas já vividos, por sentir que não é digno, por culpa, por achar que o que acontece hoje é consequência do que você já fez, porque você merece. Então, assim, permita ser encontrado, permita ser ajudado, permita ser amado, permita fazer parte dessa grande festa, permita-se conversar com alguém, desabafar, permita-se fazer uma terapia. Gente, psicólogo não é pra doido, não, né? Tem gente que ainda tem essa... Eu vou pro psicólogo, eu sou doido? Não, gente, psicólogo ajuda a gente a compreender quem somos, como somos, porque agimos de certa forma. Às vezes você não entende por que que você repete padrões, né? Sempre fazendo as mesmas coisas. O psicólogo, ele te ajuda nisso. Ajuda você a se avaliar, você achar um ponto de equilíbrio. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer para se sentir achado, para se sentir querido, para fazer parte de novo daquele grupo de moedas, né? Daquele grupo social o qual nos distanciamos. E às vezes precisa de uma iniciativa nossa, às vezes precisa de uma decisão nossa, não apenas de quem quer te achar, mas de quem quer ser achado. Mas se mesmo assim você não quer ajuda de outra pessoa, fale com Deus. Fala com Deus, ele te escuta, ele te ouve. Mas quando você orar, você fala tudo que você está sentindo. Ah, de repente você diz: eu não tenho mais palavras. Fale na sua mente. Chore. Chore na presença. É tão bom chorar na presença. E Deus, ele entende as suas lágrimas. E se você não é a dracma perdida, você é quem está encontrando, né? Vamos colocar também nessa perspectiva de ser a pessoa que está procurando. De repente você está assistindo, né, esse vídeo e pensou: caraca, aquele meu amigo, caraca, aquela minha filha, aquele meu filho, aquele meu marido, aquele meu colega de trabalho, da faculdade, da escola, que seja. De repente você é essa pessoa que precisa procurar alguém, tirar alguém do escuro, tirar alguém da sujeira, tirar alguém da lama. Você já pensou nisso? Que de repente você é aquele que vai fazer a diferença na vida de alguém? Seja a luz dessa candeia. Acenda essa escuridão. Você não vai ter a responsabilidade de resolver a vida de ninguém. Gente, não se sinta responsável por resolver a vida de ninguém. Mas você pode estar ajudando, enviando uma mensagem: olha, você é importante. Olha, eu lembrei de você. Como que você tá? Os pequenos gestos que fazem toda a diferença para quem está se sentindo sozinho, está se sentindo triste. Isso mostra que ela importa, que ela tem valor. E às vezes você é o responsável, que vai trazer essa clareza para ela, esse entendimento que ela é importante. E essa história, ela não força nada. Ela só quer dizer para você que você é procurado, que você é querido, que você é amado, que você tem valor para alguém, tem valor na sociedade, você tem valor na sua família, você tem valor aonde você está. E, dependendo da situação, você tem uma escolha. Ou você continua no escuro, escondido, ou você deixa ser achado. Você permita que se aproximem de você e que você seja achado. Então, antes de você ir, eu quero que você guarde uma coisa. Você é importante demais.
Você tem um valor preciosíssimo. Você é querido, você não é um acidente, você não é um erro, você não é invisível e você não é descartável. Você é aquela moeda. Você está no escuro agora, você pode estar no meio da sujeira, você pode estar com dor, você pode estar confuso, você pode estar se sentindo culpado, mas alguém está te procurando incessantemente e não vai desistir. Pode demorar, pode ser difícil, pode custar muita coisa, mas alguém está te procurando. Simplesmente por quem você é, não porque o que você faz, por quem você é. Uma pessoa valiosa demais para ficar perdida, para ficar nos cantos, para não ser procurado. Se isso te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.